Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Eu sou o Christian Drummond. Eu sou a Aline Marzano. Esse é o canal Rumo a Portugal. Pois é, agora no início, não se inscrevam mais uma vez, eu tô falando para lembrar. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, façam seus comentários. Assim que a gente puder, a gente realmente entra, a gente responde. A gente faz questão de responder todo mundo aí. E dá um joinha lá de ok pra gente, beleza? Então, pessoal, hoje vamos falar de orçamento. Existem vários vídeos no YouTube falando sobre isso. Nós somos aqui no Brasil uma família de classe média a alta. Acho que eu posso encaixar nessa faixa aí socioeconômica. E a gente fez um planejamento financeiro, óbvio, isso é crucial para você fazer sua mudança para Portugal, do quanto a gente pretende gastar lá, não é, Aline? Sim. Pois é, nós analisamos muitas coisas, pesquisamos bastante. É claro que a gente está aqui ainda, né, gente? Muita coisa ainda pode mudar quando a gente chegar lá. Então a gente fez questão de fazer essa pesquisa e esse orçamento jogando um pouquinho para cima, né? Se a gente conseguir por menos, ótimo, né? A gente guarda o dinheiro, a gente consegue fazer outras coisas. Mas se a gente não conseguir, a gente pelo menos está dentro daí da margem de erro. Beleza? Exatamente. Nós somos uma família com 3 filhos, um filho de 20 anos, uma filha de 15 e um filho de 3. Então, assim, a princípio nós temos 3 forças de trabalho ativas na família, né? 3 adultos que podem contribuir na família. E aí, isso é uma conta interessante, porque no final das nossas contas, a gente chegou praticamente em 3 salários mínimos. O salário mínimo hoje em Portugal está em torno de 700 euros, né? Parece que teve um aumento. 705 euros. Sim, teve um aumento esse ano agora, era 600 e pouco, foi para 700. Então, 7 vezes 3, 21, dá 2.100 euros. Quer dizer, se nós 3 estivéssemos trabalhando com salário mínimo em Portugal, a gente teria 2.100 euros para a família. E foi mais ou menos isso que a gente chegou à conclusão de que a gente gastaria com as contas principais lá. Então, vamos a elas, né? Sim. Na verdade, vale lembrar também o seguinte, nós fizemos esse orçamento bem tranquilo, bem frouxo. Vocês vão ver que tem extra, tem lazer. É claro que se a gente não consegue fazer isso, tem de onde enxugar alguma coisa, né? Sim. Ah, não teve dinheiro, a gente não conseguiu emprego, corta lazer, corta extra, diminui a alimentação e a gente vai levando, entendeu? A gente jogou um pouco pra cima de uma forma confortável, mas pode mudar muita coisa aí. Isso varia muito de família para família, né? Tem família que gosta de fazer um mercado maior, tem família que gosta de sair mais para comer e não faz tanta comida em casa, né? Tem família que faz questão da TV a cabo, outras não fazem. Sim. Né? Isso é uma coisa que é extremamente variável, mas dá para se ter uma ideia partindo desse princípio. Claro que uma família de classe muito alta que vive aqui no Brasil, ela vai ter um outro padrão lá em Portugal, Sim. bem como também uma pessoa que vive aqui com pouco, ela provavelmente vai estar acostumada e ela vai chegar lá em Portugal e também vai, num primeiro momento, pelo menos, viver com pouco. Sim. Então... E esse é o nosso perfil. Exatamente. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pensa é aluguel. Lá em Portugal se chama arrendamento. Lá em Portugal a gente não chama apartamento de 2 quartos ou 3 quartos, a gente chama de T. Então tem o T0, T1, T2 e T3. T3 seria o apartamento de 3 quartos. Existem apartamentos de 4 quartos também, que são os T4, mas eles são bem mais difíceis de encontrar e um pouco mais caros do que os T3. Então, assim, apesar do ideal para a gente, com 3 filhos, seria um apartamento de 4 quartos, a gente está disposto a ir para um T3 e a pagar, em média, 700 euros no centro de Braga. A gente quer alguma coisa ali que a gente possa ter comércio à volta, que a gente tenha farmácia, padaria, enfim. Então, 700 euros foi o valor que a gente estabeleceu para o arrendamento. Lembrando que, em Portugal, é muito comum que se peçam algumas rendas, né, como eles falam, que é um adiantamento. Então, muitas vezes você paga a caução, que normalmente é de um arrendamento, e tem proprietários que pedem 2 rendas ou 3 rendas, até 12 rendas. Já vi casos absurdos dos proprietários pedirem isso, mas não é o normal. O normal são 2 ou 3 rendas e uma caução. Ou seja, quando você for fazer seu planejamento financeiro, você não pode achar que você vai chegar lá pagando um aluguel só. Você tem que guardar pelo menos 4 aluguéis para você já chegar lá e já poder fazer sua negociação com o proprietário. Sim, lembrando que a gente é de outro país, né? Como é que a gente vai conseguir um fiador? Não tem a menor condição. Aqui no Brasil a gente tem os fiadores, né?
Lá a gente está indo para um país diferente, a gente não conhece ninguém, as pessoas não vão querer ser fiadoras. Claro. Então a gente Aqui precisa já é realmente difícil. ter, aqui já é difícil. É preciso ter essa reserva, Exato. contar com isso, né? A gente também viu alimentação. Nós somos 5, né? Uma criança, um adolescente, um jovem e 2 adultos. Então, nós pensamos em média de R$ 350 com o mercado, reais. 350 euros com o mercado de gasto, né? Pode ser que até seja menos, porque os filhos vão se alimentar no colégio, então o almoço normalmente é fora de casa, né? A gente vai pagar alimentação no colégio. Pode ser que seja menos. Sim. Mas a gente já tá jogando um pouquinho lá pra cima para não ter surpresas desagradáveis quando a gente chegar lá. Até porque tem filho que come pra caramba. Então, a gente está jogando 350 euros aí de mercado. Isso. O próximo item aqui que a gente colocou é água, luz, internet e gás. Esses 4 itens a gente estimou em 180 euros. Isso também vai variar, porque existem pessoas que são mais friorentas, outras que são menos, né? A gente sabe que lá em Portugal você acaba gastando mais energia no inverno do que no verão. E uma coisa que é importante é que lá as casas são obrigadas a ter uma classificação energética, A, B, C, D e E. E essa classificação energética ela diz respeito aos materiais que foram utilizados na construção, ao isolamento térmico da casa. Ou seja, isso faz toda a diferença quando você vai pensar em quanto você vai gastar de gás ou de energia elétrica para aquecer essa casa. Uma casa que tem a classificação E, ela sempre vai ter uma conta mais alta do que uma casa que tem uma classificação A. É lei agora em Portugal que todos os apartamentos que são arrendados, eles passem por esse processo de classificação energética. Então, quando você for procurar seu apartamento, sempre procure saber qual é a classificação energética dele. O que a gente tem visto através de outros youtubers é que o ideal é que seja uma classificação B, no máximo C. Menos do que isso, cuidado, porque você pode acabar economizando no aluguel, Sim. mas gastando muito na luz ou energia gás. e passando frio dentro de casa. Não é incomum a gente ver vídeos de pessoas que passam frio em Portugal dentro de casa, porque realmente as casas precisam ter vidro duplo nas janelas, precisam ter isolamento nas portas, nas paredes, nos tetos. A questão do piso, que não seja frio, por exemplo, nos quartos, né, na sala. Sim. Isso também deixa o apartamento um pouco mais quente. Então, toda essa dinâmica tem que ser pensada e pesquisada e estudada na hora de escolher um imóvel. Exato. Porque todas essas questões podem fazer com que a gente desista de ficar naquele país. Claro. Você imagina você para um país onde tem as estações do ano bem definidas, diferentes da nossa. Por exemplo, a gente está em Friburgo, um frio danado agora no verão, aqui no Rio de Janeiro. Tá frio pra caramba, chovendo sem parar. A gente não tem estações bem definidas. Você vai para um lugar que a temperatura é mais baixa do que aqui, passa frio dentro de casa. Fica insuportável, né? A gente já tem todas as diferenças de estar mudando de país e ainda ter esse sofrimento dentro de casa. Fica insustentável. Sim. Então, tudo isso tem que ser bem pensado, bem estudado. Exatamente. Celular, a gente calculou 40 euros para um plano familiar, ok? Por mês. A alimentação dos filhos no colégio. Calculamos 150 euros. 50 euros para cada um, não é isso? Sim, Ali? sim. São 3 filhos. Transporte, 100 euros. Ônibus, trem, né? A Comboio, cidade... né? Comboio, né? A cidade tem uns passes, né, de transporte que você pode utilizar e você paga um valor mensal. Cada região tem um valor diferente, não é isso? Sim, para estudante tem alguns descontos, né? Mas a gente calculou algo em torno de 20 euros por cabeça, ou seja, vezes 5, 100 euros de transporte, né, Aline? Sim. Qual é o próximo? Combustível, que a gente vai usar no carro, né, por mês. A gente tá, mais ou menos aí, a gente está pensando em 100 euros por mês. A gente vai alternar também com transporte público. Então, a gente está colocando uma média de 100 euros de gasto com combustível, né? Só para vocês terem uma ideia, a gasolina está quase 2 euros em Portugal hoje, janeiro de 2022. Alguns lugares 1,80 e tal. O diesel, que é um pouco mais barato, o gasóleo, um pouco mais em conta, 1,40, 1,50, é mais ou menos isso. Então, se você quiser fazer a conta, você multiplica isso por 50, que é um tanque de gasolina, né, um tanque de combustível, ou diesel, ou gasolina, e aí você vai ter mais ou menos uma ideia. A média dos carros, você pode calcular 10 km por litro para um carro a gasolina e 16 km por litro para um carro a diesel. Quando a gente esteve lá em outubro de 2021,
A gente alugou uma Fiat Tipo 1.4 diesel e ela fez 16 km por litro de média. Sim, foi bem econômico. Então, realmente, o carro a diesel vale muito a pena lá em Portugal. Por isso, a maioria deles são a diesel. Mas tem muito carro a gasolina também. Também. E a gás também. Ah, tem o gás também, o GLP, não é isso? Sim. Qual é o próximo? Extras. Pois é, nós colocamos aí uma média de 100 euros de gastos extras. Medicamento, alguma coisa que você tenha comprado, de repente uma feira, você vai fazer uma feira durante a semana, acabou alguma coisa, né? Um queijo, alguma coisa. Quem é dona de casa sabe disso, né? Sim. Essas coisas que acabam. Então a gente calculou um conserto, uma manutenção de alguma coisa em casa, a gente calculou aí 100 euros de gasto. De extras. Lazer, nós calculamos 200 euros por mês. Isso tá bem baixinho, mas olha só, se você for levar seus filhos, uma família que vai sair com os filhos e vai comer no McDonald's, por exemplo, no final de semana, ou numa lanchonete, você não vai gastar menos de 10 euros por cabeça. Então isso dá 50 euros, e aí se a gente fizer um lanche desse por semana ao longo do mês, a gente vai gastar 200 euros de lazer. Claro que eu não estou colocando outras coisas aí, né? Não estou colocando um parquinho, sim, enfim, um cinema, eu estou colocando o básico mesmo, né? Só para a gente sair no shopping e comer um hambúrguer com batata frita. Se a gente fizer isso uma vez por semana, vamos gastar 200 euros. E a faculdade do Luiz, né? O filho mais velho do Christian. Sim. Ele está estudando agora aqui, fazendo até um curso online de Portugal para passar seria o vestibular de lá, não é? Para fazer engenharia. E a faculdade pública lá você paga um valor irrisório por mês, acho que 60 euros, né? 60 euros, 60 euros por mês. A gente não sabe nem se ele vai passar, a gente está torcendo para que ele passe, né? Ele também está fazendo furões, mas a gente já colocou aqui no nosso cálculo, no nosso orçamento, um gasto de 60 euros por mês com a faculdade. Isso porque o Israel é português. Se ele fosse brasileiro, né, estrangeiro, ele ia pagar 6 vezes isso. Ia pagar uma média de 360 euros por mês de faculdade. Cada universidade tem os seus valores. Nós estamos falando de valores aproximados do Minho, que é a universidade que tem lá em Braga, que é a cidade onde a gente pretende morar. Então, em média, os cursos custam 360 euros por mês para estrangeiros e 60 euros por mês para nacionais portugueses. Sim. Então, esse total aí, nesse orçamento que a gente fez mais ou menos, ficou em 1.980 euros. Né? 2.000 euros. Né? No gasto que a gente pretende para a realidade da nossa família. Né? Exatamente. Pode mudar muito quando a gente for para lá. Né? Sim. Tomara que para menos. Exatamente. Que corresponde, como eu falei no início do vídeo, a 3 salários mínimos. Ou seja, ainda que a gente tenha emprego simples, né? Qualquer emprego lá em Portugal, um salário mínimo, se nós tivermos os 3 trabalhando, a gente consegue pagar as contas da casa e viver com dignidade, né, Sim, Aline? é que é o mais importante, né? Exatamente. Com tranquilidade. Exato. Então, se você gostou desse vídeo, curta, adicione aí nos seus favoritos e compartilhe esse vídeo também, se inscreva no canal e até a próxima. Um beijão, até a próxima. Tchau!